Hoje, se tivesse, vai se alegrar, irmão. Gente, eu estou nervoso, está pegando esse monte de gente. Misericórdia. Dá um abraço para o Ministério, Assembleia de Deus Cristão de Filadélfia. Pastor Sidney Lima e a Priscila foi o canal para me chegar até aqui. Olha, como na casa do Senhor, vocês. Não sei pregar, não fica com raiva de mim, mas o recado de Deus hoje eu vou te entregar para onde Deus e a forma dele trabalhar, que a gente não vai entender. Eu não sei como você entrou porta dentro, mas em nome de Jesus, entenda que os seus problemas, quando você vem à casa do Senhor, fica da porta para fora. Porque da porta para dentro, por mais que você venha quebrado como um vaso, como Davi fala, me sinto como um vaso quebrado. Da porta para dentro a dimensão muda. Porque o que não era possível lá fora, quando a gente entra aqui, se torna possível para a honra e glória do Senhor. Você pode levantar a mão e glorificar o Senhor aí? Abra tua Bíblia em Salmo de número 144. Pastor Sidney me abandonou, pastor. Tive que falar dentro do cachorro para ver se ele veio falar comigo, mas eu não consegui, para uma glória do Senhor. Salmo de número 144. Então vamos falar sobre o que está acontecendo aqui. Adorações ao Senhor. O culto hoje é de salmo? Jovens, eu vos chamei porque sois fortes. Um jovem que vem aqui na frente simplesmente para cantar é simplesmente um jovem que canta. Agora, jovens adoradores que mandam adorar, não é, pastor? O reflexo quem sofre é igual. Porque enquanto você adora aqui, é livramento lá fora. Amém? Amém. Essa narrativa foi ação de graça pela proteção de Deus e oração por outros livramentos. Se a tua Bíblia for mais atualizada aí, vai estar por muitos livramentos. Amém? Bendito seja o Senhor, minha rocha. Preste atenção nisso. Que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Benignidade minha e fortaleza minha. Alto retiro meu e meu libertador és tu, escudo meu, em quem eu confio e que me sujeita ao meu povo. Verso 10. Ele é o que dá vitória aos reis e que livra a Davi, seu servo, da espada maligna. Versículo 15 aí, você já viu muito isso em adesivo de carro aí. Bem-aventurado o povo que assim sucede, ou que assim faz. Bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor. Senta aí, você vai entender o que isso é. Espírito Santo de Deus, vem comigo. A narrativa que foi proposta aqui é citada como um número, porque a harpa cristã dos hebreus é o livro de Salmos. Relatar o livro de Salmos e pregar sobre Salmos, pastor, é pregar sobre uma circunstância. Porque o livro de Salmos foi feito em tempo de guerra, hinos de alegria, hinos de melancolia. Se você olhar na narrativa de muitos salmos aí, o Cântico dos Degraus está falando sobre a adoração em conjunto, quando o povo subia, os peregrinos que iam até o templo de Salomão em Sião, quando subiam, eram recepcionados por adoradores nos degraus, que cantavam recepcionando o povo, cânticos de guerra. E Davi nos mostra que, se você parar e analisar no livro de Salmos, Moisés, Ezequias, os filhos de Coré, um cântico também, que é o Salmo 90, mas Davi se destaca porque em cada circunstância que Davi enfrentou, Davi tinha um hino para proclamar e cantar ao Senhor. Em qualquer adversidade, em qualquer guerra que ele vencia, se você olhar o número 1 de Salmos,
Ele está falando sobre um Deus que, em tempos de dificuldade, Ele é aquele que sustenta suas árvores no meio de um tempo de sequidão e de problema. Se você olhar no Salmo 20, Ele é o Senhor da guerra. Ele é aquele que vai à frente do povo. Muitos confiam em carros e em cavalos, mas nós fazemos menção ao Deus da nossa salvação. Se você olhar em Salmo 56, Davi está olhando para o Senhor e declarando no pior momento da tua vida, ele olha para Deus e fala: Deus, o Senhor sabe as minhas variações, Deus. O Senhor sabe as minhas vindas e vindas, os meus erros, o Senhor sabe a minha sinceridade. E por acaso o Senhor não tem colhido as minhas lágrimas todos os dias e colocado no teu odre? Por acaso não estão elas escritas no teu livro de registro? Que Davi está olhando e dizendo, no momento adverso em que Saul procura e ele se refugia dentro de uma caverna, será que o Senhor não me conhece? Será que o Senhor não sabe o que eu fiz pela tua obra e o que eu faço? O Senhor não conhece a minha sinceridade? Mas o que me chama a atenção aqui, meu filho, é isso. Tu não tem colhido as minhas lágrimas no teu olho? O que Davi está declarando aqui é: toda vez que eu me encontro num problema, eu não recorro a homem, eu recorro ao Senhor. O Senhor sabe, eu estou sentindo agora. Olha lá, será que você não tem entendido que por amor à tua palavra e por amar o Senhor, eu estou enfrentando problemas, mas eu não deixo de te adorar, independente da dificuldade? Será que o Senhor não tem visto? Será que não há um registro em tudo que eu estou fazendo? Aleluia! Levanta a tua mão para receber isso em nome de Jesus, porque alguém precisa ouvir isso aqui. Deus não se esqueceu de nada que você tem feito na obra, está tudo registrado em nome de Jesus. E eu quero profetizar que enquanto você adora aqui, tem livramento lá na tua casa, tem Deus fortalecendo o teu ministério. Se você pode, glorifique ao Senhor, porque Ele se encontra aqui. Muita gente não viu. Talvez seu pastor ainda não chegou a ver. Mas os meus olhos estão atentos. Hebreus, no capítulo 6, versículo 10, deixa bem claro, porque Deus não é injusto para se esquecer. Tudo o que você tem feito, meu filho e minha filha, Deus tem contemplado, sabe por quê? Ele é um Deus fiel, e Ele não toscaneja e nem dorme. É Deus hoje talvez falando com alguém que se encontra sentado nessa cadeira: eu estou no controle de tudo, e por mais que você não está vendo nada, eu continuo no controle. Eu vou repetir isso, Deus continua no controle de tudo. Eu não sei você, mas eu estou sentindo o Espírito Santo me abraçar aqui. Olhar você hoje, no domingo, com tua melhor roupa é fácil, meu filho. Mas enfrentar as adversidades que antes de chegar aqui você enfrentou, talvez muitos enfrentariam. Eu costumo dizer, pastor, nos lugares que eu vou para a honra e glória do Senhor, nunca critique um adorador. Você não sabe o futuro que Deus foi buscar ele, que encontrou ele para a honra e glória do Senhor. Alguém que para você talvez não adora, é eloquente demais, e eu vou entrar na narrativa, mas eu tento deixar isso para alguém. Alguém que quando glorifica perto de você, grita alto demais e você fala: dá para ficar perto dele. Aquela irmãzinha que fecha o olho e fala: eu estou entendendo, Deus. Cuidado, meu filho, ela está entendendo que talvez você nunca entendeu. É aquele irmão que vem simples demais e quando vem aqui, sempre canta o mesmo hino da harpa ainda, para ficar melhor. E quando ele vem, você sabe até o hino que ele vai cantar. Ó, vai cantar agora, entra na minha casa, entra na minha vida. Deixa eu falar uma coisa para você. Talvez está cantando o mesmo hino. Entra na minha casa, entra na minha vida. Talvez entrou na tua e saiu, mas na dele continua para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. É Deus hoje olhando para alguém dizendo: não é o seu time de voz, é a sinceridade que você me adora. E enquanto você está me adorando aqui, obrigado, Jesus. É alguém que entrou no
sábado voltou cantando, dizendo: Deus, você está no controle, você está no controle. E hoje, meu filho, depois de um tempo, volta no médico e fala: tira aí um raio-x de novo aí. É lindo, aleluia. E a medicina está olhando e está dizendo: tem até cicatriz. A senhora fez a cirurgia onde? Foi o dono da obra, meu filho, enquanto ela adorava. Então, meu filho, tem motivo para adorar ou não tem? Então, por mais que seja difícil você compreender, olha aí, vai na Wikipédia aí. Consulte o que é a adoração na Wikipédia, não se deve falar. Porque a adoração é para quem tem intimidade com ele, sabe para que adora. Se você olhar no Google aí, o que fala é um ato de devoção ou um ato religioso. Mas para nós que sabemos para onde ele nos tirou, meu filho, é entender que quando a gente adora, ele nos abraça dentro da casa. E eu não sei você, tem gente já entendendo aí o que Deus está falando aqui. Adora no meio dessa tempestade, porque da tempestade eu não vou privar você de passar, mas eu vou te livrar dentro dela, para o meu nome ser glorificado. É Deus olhando para alguém aqui e honrando alguém na casa. Você não foi chamado para olhar quem adora, você foi chamado para ser adorador dentro da casa. E Deus, enquanto você adora aqui, minha filha, meu filho e minha filha, está dando livramento para alguém na tua casa. Então você está adorando aqui caminhos que você não poderia passar, ele vai abrindo caminho, quebrando corrente, tirando. E você não tem, que acordou com a porta fechada. E no outro dia, quando você acorda para adorar, tem telefonema dizendo: vem aqui porque eu tenho uma proposta na tua vida. É Deus olhando hoje para alguém falando: se eu fosse você, eu adorava um pouco mais, eu clamava um pouco mais, porque enquanto você me adora, eu estou no controle de tudo. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu tenho aquela coisa. Esse relógio é convertido, né? É convertido, graças a Deus. Deixa eu falar com você. Associo, a minha mãe se encontrava no Jaime, lá na Serra, num estado adiantado da diabetes dela. Aí eu chego pro médico e falo: eu queria ver minha mãe, mas não é o horário que fez isso. Eu falei: mas eu tenho uma credencial de capelania e eu sou pastor, eu posso nela, vou abrir uma exceção, você vai lá. E quando chega, quando eu entro dentro do quarto, a minha mãe está deitada e o que ele fala, eu falei com ela: ora. E vai porque ela está num estado vegetativo, ela não se mexe, ela está imobilizada e ela está sedada. E quando eu entro dentro do meu quarto, onde minha mãe se encontra, a minha sobrinha começa a chorar. E quando a minha sobrinha começa a chorar, dizendo com a glória descer, eu falei: ela não está chorando de remorso, é papai que está dentro do quarto junto com ela. E o Espírito Santo olha e fala: canta o que você cantava quando ela te acompanhava nas obras do seu pai. Aí eu chego perto da minha mãe e eu olho e falo: Senhor, estou aqui para te adorar. E quando eu canto para ela: eu quero ser como um jardim fechado. A minha mãe abre o olho, franze a testa e volta a dormir de novo. Era o Espírito Santo falando para mim: ó, estou recolhendo para o meu jardim. No domingo, pastor Levi Aguiar, muito amigo do meu pai, que também é um pastor, mas se encontra descansando com o Senhor. Culto do Dia das Mães, eu enterro, a minha mãe é enterrada na sexta-feira, pastor. No domingo, culto do Dia das Mães, pastor Levi Aguiar fala: o filho de Valdemar Corrêa de Andrade, você tem o telefone dele? Eu senti de chamar ele. Quando o recado chegou até ali, meu olho encheu de água, eu falei: é pegadinha, isso não é possível. Eu perco minha mãe na sexta. Empregado no Dia das Mães, no dia de domingo. E quando eu vou pregar, eu estou vendo todo mundo abraçar suas mães, eu conheci minha mãe, eu falei: Jesus, que é isso? Mas há um plano lógico de Deus para tudo nessa vida e nessa terra, meu filho. Você não entrou aqui em vão, não. Tem algo que vai acontecer enquanto você está aqui. E enquanto eu estou pregando, pastor, quando eu estou pregando, no
ouve isso. Deus não esqueceu de nada que te prometeu e tudo aquilo que Ele tem falado para você. Talvez hoje o seu problema é um deserto que você está enfrentando. Passa esse deserto glorificando, meu filho. Talvez o deserto que Deus te colocou não é para te machucar, é para mostrar que no meio do deserto entrou um adorador de verdade para nós. Salmo 144, eu quero entrar na temática aqui, vai deixar bem claro. O Senhor é aquele que adestra as minhas mãos para a peleja. A narrativa de Salmo 144 está falando sobre uma guerra vencida sobre o povo filisteu. Não a guerra de Davi e Golias. E o que ele está falando é: Deus me ensinou. O que eu adestrar no original aqui é um ato de ensinar. Deus é aquele que me ensinou a ir para as batalhas e, com minha espada, guerrear. Deus é aquele que me dá força para trabalho. Davi está falando de espada. Davi está falando de guerra, peleja. Mas o que me chama a atenção é isso aqui. Deus é aquele que adestra os meus dedos para a guerra. Davi está falando de harpa. Davi está falando de adoração. O que você está querendo falar comigo, Carlos Andrade? Deixa eu discernir algo para você aqui. Mãos para a peleja. Há momentos que Deus vai olhar para você e falar: vai, porque eu sou contigo, guerreia, porque eu ainda estou indo para a guerra. Mas há momentos, meu filho, por mais que esteja doendo, que Deus olha para você e fala: não dizer, vai na espada não, pega a tua arma e dedica. Enquanto você está cantando para mim, eu estou indo à frente cuidando de tudo. Se eu fosse você, eu adorava um pouco mais no meio desse problema que você está passando. Há problemas que você vai mostrar a tua força, mas há problema que o quarto que te aguente é madrugada. Você vai dobrar o joelho para orar e para ficar melhor você vai preparar um louvor para ele e levar. Será que era uma tarefa passada pelo teu pai? Não, era Deus já escrevendo e mostrando quem Davi era. Entenda que toda tarde Davi ia entregar a lança aos seus irmãos. Para quem está olhando, está dizendo: olha lá, o menino que traz um alimento para a gente toda tarde está vindo. Mas nos planos de Deus, ela deu anunciando ao rei de Israel chegando aí para mudar o quadro da história de Israel. E quando Davi chega ao campo de batalha, o que ele vê é um grande homem confrontando o exército. Analise tua Bíblia depois aí. No capítulo 16, Davi é aquele que entrega a armadura e o que recebe, porque fala: eu não sei lutar com isso. Eu não sei lutar com isso. No capítulo 17. Mas se você voltar no capítulo 16 no começo, há um Davi dedilhando uma harpa e demônios correndo enquanto ele adora. Há um Davi que é proposto para ele uma guerra com as espadas da terra e ele não sabe usar. Mas há um Davi que entra num quarto e enquanto o rei se encontra dormindo, ele vai adorando. E tudo que se encontra de mal dentro da casa está indo embora. Tem gente entendendo isso que sai aí. É entrar dentro de casa, meu filho, e preparar o melhor para Deus. Porque enquanto você adora lá, meu filho, eu quero profetizar que está tudo voltando para o teu devido lugar. Vamos para a peleja. Deus para a guerra. Salmo 137. Vamos dar uma passeada no código de Bíblia. Salmo 137. Tem um povo chorando na beira do rio Quebar. Porque quando tinha a chance de adorar o Senhor, adorava do jeito que queria. Aí Deus proclama 70 anos no cativeiro e coloca alguém que era verdadeiro, mas deixou de ser. E o destino agora é Babilônia. E se você olhar em Salmo 137, junto aos rios da Babilônia, nós choramos com saudade de Sião. Nos salgueiros que lá havia, penduramos as nossas harpas.
Porque os inimigos olhavam para a gente e diziam: canta agora um cântico da tua terra. Aí o adorador que está na beira do rio chorando fala: mas como poderemos adorar se estamos em terra estranha? Deus permite um povo, mesmo sendo cativo, levar a harpa. E o propósito de Deus permitindo um povo entrar com a harpa era dizer para o povo: é 70 anos, mas enquanto vocês me adoram, eu estou passando junto com vocês e estou tratando do inimigo de vocês enquanto vocês me adoram. Mas tem um povo vindo a harpa e colocando no salgueiro, dizendo: eu não quero adorar mais. E Deus já está palestrando com alguém aqui: o que Ele te entregou, meu filho, faça, porque se é a ordenança de Deus, você pode estar passando tempo sem necessidade na tua vida. Adora o Senhor. Vou repetir de novo: adora o Senhor, independente das circunstâncias. Porque Deus não chama cantores na casa dele, Ele chama verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade. Tem adorador na casa aí? Se tiver, glorifica o Senhor. Se tiver, glorifica o Senhor, porque Deus se pode o Espírito Santo. Segundo Crônicas, no seu capítulo 20, vai deixar bem claro: Josafá está vendo um grande problema, porque 3 nações estão subindo contra Jerusalém, contra Israel. E o que é proclamado é: vamos entrar no tabernáculo e vamos adorar o Senhor e orar. Nada que uma oração não resolve. Porque se tem uma coisa que abre o céu, é alguém que tem a capacidade, no meio do problema, reconhecer que sem oração não dá para ficar. Sem oração não há quem permaneça de pé. Paulo declara por essa causa e coloca de joelhos. O que Paulo nos ensina é: para me caminhar na presença do Senhor, eu tenho que manter sempre de joelho em oração, em fervente oração, para a vitória do Senhor. E a Bíblia vai falar que depois de um jejum proclamado com o povo, o que acontece é a visita do dono da obra, em cima do tabernáculo. E quando o Espírito Santo de Deus desce sobre o tabernáculo, Jaziel é tomado pela graça do Espírito Santo e se levanta e declara: nessa guerra nós não teremos que pelejar, porque o Senhor sairá diante de nós. O que Jaziel estava declarando é: a afronta foi tão grande contra nós que Deus saiu da frente. E não é nas guerras passadas, é nessa guerra. É nessa guerra, homem de Deus. É nessa guerra, mulher de Deus, que você está enfrentando. É nessa guerra que Ele vai mostrar. Você não vai desembanhar a espada, não vai descer o livro. Você vai cantar, enquanto Ele vai trabalhando com você, você vai adorando Ele. E a Bíblia deixa bem claro que a proposta dos anciões com o povo é: tem adoradores, tem tangedores no meio do exército. Peguem os homens da espada e coloquem na parte de trás. Tem tangedores no meio do exército? Tem. Chamem os homens da harpa, os homens que adoram, para ir à frente. Nunca tente entender um Deus desse, que não precisa das armas da terra para trabalhar. E o que é colocado é homens da espada na parte de trás e adoradores na parte da frente. E a Bíblia deixa bem claro que enquanto o povo está descendo, cantando e adorando ao Senhor, 3 nações começam a brigar entre si. Adoradores descendo e cantando, e inimigos se confundindo em nome de Deus. Sabe por que nesses tempos aí, mesmo na dificuldade de você adorando, ninguém toca em alguém da tua casa, meu filho? Porque enquanto você canta aqui, Deus está confundindo os inimigos. Enquanto você está cantando aqui, Deus está confundindo os inimigos enquanto você adora. E não vai ter luto na tua casa, meu filho, porque se seu filho e tua filha é um projeto de Deus, canta aqui que Deus cuida lá fora. Deus está confundindo os inimigos enquanto você canta e adora o Senhor. Receba essa palavra hoje em nome do Senhor Jesus. Porque Deus decidiu falar conosco de uma maneira diferente. Não é com tua força. Glória a Deus.
Prepara algo para mim. Algo que Deus está falando hoje. Você já reparou que tem momento na sua vida que você passa por um problema e o problema chega a ser tão forte na sua vida que Deus decide falar com todo mundo dentro da igreja. Mas não fala com você. É os particulares que Deus tem com os fiéis dele. E em primeira instância olhar um Deus que manda você se levantar, manda você ir à frente, manda você pelejar. E você está orando e não está ouvindo nada. Ele passa e fala com todo mundo através dos profetas dele. Quando chega em você, ele dá um pulo e não fala com você. Mas entenda uma coisa, meu filho. Há momentos que, por mais que ele saiba, porque ele é onisciente, onipresente e onipotente, ele vai querer ouvir de você. Ele sabe o que você quer, mas ele quer ouvir com detalhes de você. Sabe por quê? O que você tem com Deus é intimidade. Deus ainda procura quem não é endereço de quarto e acorda 3 horas da manhã para falar com ele. Deus gosta desse povo que é tido dentro de casa como um fanático, porque acorda de madrugada com o papinho na mão para orar, porque quando ora o céu abre. E eu estou falando para alguém aqui. Ele não está falando com você agora, sabe por quê? Talvez o silêncio dele é para te ouvir. Fale com ele, glorifique com ele. A igreja não é protocolo, a igreja não é civil, a igreja é lugar de adorar o Senhor e glorificar o nome dele. E enquanto você está adorando aqui, quem sabe quando você estiver indo para a tua casa, aquilo que você pediu a ele pode estar do jeito que você esperava. Não estou aqui para falar para você que é fácil. Porque Salmo 6 deixa bem claro que celebrai com júbilo ao Senhor. Adore o Senhor com alegria extrema. Mas cada um de nós sabemos o problema que a gente tem. Verdade, Deus. Hoje o pregador não vai virar turista, não vai dar gente chanhar. O pregador hoje vai falar palavras de vida eterna para você. Deixa eu falar com você. É fácil a gente ouvir, celebrai com júbilo ao Senhor, servir ao Senhor com alegria. Mas quando a doença bate na porta, meu filho, quando a porta fecha, muitas vezes quando você esperava que ela ia estar aberta, quando você olha para alguém que você foi até ele, entendendo, já ajudei demais, já trabalhamos juntos, já fizemos algo juntos, e o que você espera muitas vezes é um abraço e não tem um abraço. E esse forjar, Deus só tem com quem é os remanescentes dele. Porque entenda uma coisa, meu filho, se na caminhada que você está passando, eu estou palestrando para alguém aqui, está tendo perseguição, está tendo problema, glorifica, meu filho. É sinal que Deus está te forjando para algo bem maior e para algo bem melhor. Servir ao Senhor com alegria e apresentar-os a Ele com cânticos. Mas há momento que a voz falta e você senta muitas vezes no quarto e não tem nem o que falar. Mas Ele se encontra lá contigo, para a hora agora do Senhor. Por mais que Ele não tenha te respondido, estou falando com alguém aqui. Para com isso. Deus não precisa falar com você do jeito que Ele vai fazer, Ele simplesmente tem que fazer. Então, não estou ouvindo Ele falar comigo, porque se Ele está em silêncio, é a estratégia dele. E eu vou glorificar e adorar o Senhor. Mas é difícil demais. Quando você almeja algo que você esperava e algo não vem acontecer. Mas é nessa hora que quem é verdadeiro se mostra como verdadeiro para onde vai. É nessa hora que a gente vê quem é verdadeiro, quem faz o fazer, quem vem com força de vontade na obra do Senhor. É quando tudo se aperta que a gente sabe quem a gente é na presença do Senhor. Porque você já reparou uma coisa? A dificuldade que você achava que não passaria por ela, você passou, você enfrentou e passou. Anos atrás você passou por um problema e achava que não passaria por ele, mas Deus se encontrava à frente de tudo. E olha você aqui, para onde glória do Senhor. Isso te dá respaldo para olhar para trás e dizer: olha quem eu era e olha quem eu sou hoje. Glória a Deus. Muitas vezes o silêncio de Deus é para ouvir você falar com Ele. E nós vamos se colocar de pé agora em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a
Deus. Santo é o Senhor. Qual é o nome, Fábio? Bendito seja o nome do Senhor. Ó, Ezequiel 3,17. Ele fala que Deus usa homens para falar com homens. A voz sai do instrumento, mas vem do Espírito Santo. Tem coisas que estão se embaraçando aí, ó, para mais tarde você entender que era necessário acontecer para algo que vai chegar até a tua mão. Filho, eu não sei o que é. Olha, Deus, quando escolhe, Ele não está direito de escolha. Eu não sei como você se encontra, meu filho, mas o tempo é de se posicionar para algo que Ele quer fazer. Eu posso te falar com toda certeza, meu filho, enquanto você se prontificar e fazer para Ele, Ele está cuidando de algo. Graças a Deus. Você não está entendendo nada, meu filho, mas é um trabalhar de Deus para te fazer uma pessoa melhor mais tarde. Receba isso em nome de Jesus, porque é o dono da obra que está mandando. Pode fechar seus olhos aí. Pode fechar seus olhos para a gente falar agora com o Senhor. Eu não sei você, mas eu estou sentindo a glória dele aqui. Sentindo a glória de Deus aqui de uma maneira. Vai falando, vai clamando, vai falando com ele. Explica o que você está passando. Ele já sabe, mas explica em nome de Jesus. A hora agora não é de reparar quem canta, quem grita, a hora agora é de falar com ele. E Deus está chamando uma igreja hoje, agora entra no meio dos céus e fala comigo. Enquanto você está falando aqui, ó, há um trabalhar de Deus lá fora. Alguém precisa ouvir isso aqui, porque Deus me trouxe aqui para te relembrar o que você está esquecendo.